Oi, meus amores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal com mais um videozinho especial diretamente da nossa querida Zarinha maravilhosa, que tá sempre trazendo aí coleções novas e coleções incríveis. E dessa vez não foi diferente, porque eu achei muita coisa linda aqui. Inclusive, não consegui trazer tudo pro provador e eu tenho tempo pra poder ficar aqui, porque eu tenho muita coisa pra resolver hoje. Eu fui a primeiríssima a chegar na Zara hoje, a loja tá bem vazia, então tá super tranquilo pra eu poder rodar, mas eu não tô com muito tempo pra isso. Então, por isso, eu me limitei a peças que eu acho que são extremamente atemporais, mas também tem uma pitada ali de tendência, que é o que tá muito forte. A gente tem muito borro, muita peça de frio e tem muito bordô. Olha só, pra começar o nosso provador hoje, eu coloquei esse colete maravilhoso. Vocês estão sempre acostumados a colocar a minha voz em cima dos vídeos, mas aqui, esse primeiro, a gente vai tá falando um pouquinho dele, porque eu achei ele muito lindo. Eu já tinha visto esse colete no site, mas eu não tinha visto pessoalmente. O que eu mais gostei dele foi que essas peças, elas não são totalmente douradas. Sabe aquele dourado que tem um brilho? Pronto, essa aqui já é meio fosca. Então isso, eu acho que dá um charme a mais no look. Vocês sabem, eu sempre trago aqui pra vocês e eu sempre digo pra vocês que eu gosto muito de dourado. Eu sou a garota mais do dourado do que do prata. Também gosto do prata, mas o dourado me encanta mais. E todas as peças que tem detalhe em dourado, quando elas são assim num dourado mais escovado, eu acho que fica mais interessante, mais chique, mais elegante do que aquele dourado que a gente sabe que não é ouro, obviamente, é um banho de dourado, mas ele traz um pouco mais de sofisticação do que aquele dourado que fica brilhando. E nesse colete não foi diferente. A única coisa é que aqui a gente tem uma peça que tem porcentagem de poliamida e acrílico. Deixa eu até verificar aqui de novo pra vocês, mas eu acho que é poliamida e acrílico. É isso mesmo, 89% de acrílico e 11% de poliamida. Então, não é algodão, 100% algodão. Mas eu gostei bastante do sensorial dele. Ele tem esses dois bolsos na parte da frente. A cavinha aqui dos braços é extremamente confortável. Ela não é tão apertada e também não é tão cavada como essa camisa que eu vim hoje. Que eu sempre apareço aqui com você. Esse colete, na verdade, que eu vim hoje, que eu sempre apareço aqui. E ela é diferente. Ela é um pouquinho mais cropped. Então, levantou os braços, ela fica um pouquinho mais curta. Mas ela é linda. E tá na tonalidade do momento, né, gente? O bordô chegou pra ficar e eu achei super interessante. Aqui eu coloquei pra experimentar com uma calça minha, que eu também tenho da Zara, que eu sempre gosto de fazer essa barra. Eu só dobro e coloco pra fora. Eu acho que traz um pouco mais de estilo ali pra roupa, mas eu também gosto muito dela sem essa barra feita. Eu gostei dessa composição, mas a gente pode usar também de outras formas, que eu vou mostrar pra vocês já já. Esse colete, por ser de fibra sintética, ele vai acabar esquentando um pouquinho mais e ele tem uns fiapinhos assim soltando. Mas eu achei até bastante charmoso ele. Eu achei ele super interessante com essas aplicações aqui no dourado escovado. Esse colete é o tamanho S, que é o menor tamanho que tem aqui, e tá saindo por R$ 299. É uma faixa aí dos preços dos coletes aqui da Zara. Segundo lookinho, e eu não poderia deixar de trazer uma das minhas peças favoritas, que é a camisa de manga com short saia. E lembra que eu falei no vídeo anterior que o boho chic tá bombando e vai continuar bombando muito nesse inverno. E a Zara, que traz essa tendência muito forte internacional, obviamente não ficaria de fora e tá apostando em alta no boho chic. Então eu peguei essa camisa, que tem uma pegada um pouco romântica, com essas mangas mais bufantes. Ela tem muito babado, tem na verdade 3 faixas de babado, né? 2 nas laterais e uma centralizada. Ela é extremamente transparente, então muito cuidado com o que você vai usar por baixo. Ela tem essas amarrações na parte aqui da golinha do pescoço, mas no site essa parte estava abertinha, então fica um decote bem profundo. Para quem gosta, eu como tava aí com um top por baixo preto, não quis colocar esse decote. Ela tem
tem esses penduricalhos na parte da amarração, que eu achei super interessante, que traz essa predominância do boho chic, né? Que são essas aplicações nas peças. A gente tem também na parte do pescoço mais babado e mais peça, mais miçanga aplicada, que vai seguindo ali, dando continuidade também na parte de trás. Na parte de trás não tem nenhuma abertura, ela é toda lisa, mas também tem um pouco mais de babado. Os babados que estão na frente acompanham a parte de trás, menos o babado central. É uma camisa levinha, 100% viscose, tá saindo por R$359. É uma camisa assim que eu gostei bastante, mas varia muito aí do seu estilo pessoal. Lembrando que não adianta você comprar uma peça que você não vai usar depois, porque é uma peça que é tendência, é uma peça que você precisa estar no seu armário para você usar por um bom tempo. Eu tenho peças assim mais transparentes que eu uso há muitos anos. Eu comprei há 10 anos atrás e até hoje eu uso. Então tem que pensar primeiro um pouquinho se vale a pena investir numa peça. Não é uma peça barata, apesar da composição dela ser boa. Eu fiquei completamente apaixonada porque revela muito do que eu sou. E aí, pra dar aquele charme nesse look, eu coloquei esse short saia que eu fiquei apaixonada. E aí você me pergunta, mas já que é poliuretano, você vai indicar mesmo assim? Essa saia em específica, sim. Olha que saia bonita. Eu gostei muito do formato dela. Essa saia é o tamanho XS. Ela é um pouquinho mais curta, mas como ela é um short saia, eu não me senti nem um pouco desconfortável. Inclusive, eu amei esse desenho, que é como se a parte da frente transpassasse, né? A outra parte, uma parte fica embaixo e a parte da frente fica transpassada, mas na verdade ela é toda costurada e tem um zíper na lateral. Então ela é extremamente confortável. Eu gostei do couro. É um couro que tem uma aparência de ser um couro mais envelhecido, reforçando muito aí essa pegada dessa tendência mais country, mais boho chic. Tá vendo como eu mostro pra vocês? Parece um couro meio envelhecido, que é como se ele tivesse pequenas manchas, como se fosse do tempo. Eu achei super interessante. É uma peça que eu vou ter longa durabilidade? Não. É uma peça que vai esfarelar? Sim. É uma peça que você vai perder? Com certeza. Mas pra mim, que sou vegetariana, eu não investiria em uma peça de couro verdadeiro. Sim, podem ter outras peças que a gente pode estar usando no lugar, com certeza. Mas nenhuma que traga essa característica do couro que não é couro. Aí eu tô mostrando pra vocês, ó, a parte do zíper. Então ela é bem confortável. Esse é o XS, como eu falei, e ficou perfeito no meu corpo. Se você tem um corpo igual ao meu, se você tem uma cintura no mesmo tamanho que a minha, esse short vai caber perfeitamente. Você não precisa fazer bainha, você não precisa ajustar, porque ele ficou perfeito. E essa parte do shortinho embaixo, super e extremamente confortável. Então assim, é uma peça que é poliuretano, não é uma peça que eu indicaria sempre, mas eu achei muito bonito, é uma peça que talvez dure alguns anos. Eu sei que tem pessoas que têm peças de couro assim, que hidratam mesmo sendo couro fake e tem uma longa durabilidade e ainda tá funcionando. Mas tem algumas outras pessoas, por exemplo eu, que já tive saia da John John e perdi a saia em 2 anos. Então varia muito de peça para peça, mas você sabe que é uma peça que não vai ter uma longa durabilidade, mas se você quiser trazer essa pegada forte aí do couro, sem ser o couro verdadeiro, esse aí tá valendo super a pena e eu indico de olhos fechados. Gostei muito da composição. Agora me diz, coloca uma bota aí e você tá pronta pro São João. Continuando no mesmo estilo do look anterior, mas agora numa versão vestido, nessa tonalidade que vai continuar muito forte aí no inverno, que é o Bordeaux. E eu fiquei completamente apaixonada porque esse vestido é extremamente fluido, tem um sensorial maravilhoso, ele é de 100% poliéster da parte externa e 100% viscose o forro. Apesar disso, ele tem um sensorial bom, ele é extremamente fluido, esse é o tamanho XS, vocês podem ver que ele é um midi, ele tem essa partezinha aqui do decote em renda e tem um leve babado ali logo no início da parte do decote, que é um decote reto. Apesar dela ter essas ondulações entre a renda e entre a parte do vestido, eu não achei esse tecido frágil, eu não achei o material frágil. Tem essas aplicações também na parte aqui do busto, depois ela desce essas pregas, é uma costura caída, é como se fizesse um V invertido, então ele é um vestido para ser um vestido mais fluido, ele tem um sensorial bom, como eu falei, tem forro na parte de baixo,
abaixo da mesma tonalidade do vestido. Adorei, porque é importante, já que esse vestido é um pouquinho mais transparente e o forro vai segurar tudo ali. Achei que ficou maravilhoso. O comprimento dele, pra mim, é um midi, mas é um midi um pouquinho mais longo. Vocês sabem que eu sou pequenininha, 1,54. A parte de trás tem esse decote. Como eu falei, não tem ajuste nas alças, tá? É uma alça, mas eu achei esse decote muito bonito, muito delicado. É um vestido que tem uma pegada pra ser um vestido mais romântico. Se você tem um pouco mais de busto, ou você usa um sutiã que te dê bastante sustentação, ou então eu acho que esse vestido não vai funcionar muito bem, porque a alça é mais frágil do que uma alça que a gente consegue regular. Ele, como eu mostrei pra vocês, é um vestido bem sequinho, ele não fica aquele vestido armado, justamente porque ele tem esse tecido mais maleável. E tá saindo por R$ 479. Essa costura aplicada na parte do busto e a renda também segue na parte da barra do vestido. Vocês conseguem perceber a delicadeza que é essa parte rendada. E aí a gente tem uma barra que tá totalmente costurada e ela é bem transparente, trazendo assim essa continuidade do vestido, que eu achei super interessante para essa nova coleção. E para complementar o look, vamos de saltinho, porque vocês sabem que as sandálias da Zara são impecáveis e eu coloquei para experimentar essa sandália de salto com estampa animal print numa tonalidade branco. Eles dizem que é um amarelo baunilha, ele é um branco, mas é mais um off-white. Esse é o tamanho 36, era o menor tamanho que tinha na loja. No meu pé, que visto 34, ficou até ok, não ficou tão grande e ficou extremamente confortável. Ele tem um salto de 6 centímetros e ele é 100% em poliuretano. Mostrando a sandália de perto, como vocês podem ver, R$ 259. Ela tem essa tonalidade mais pro amarelo do que pro branco, ou seja, meio off-white. É tamanho 36 na Europa e 34 aqui no Brasil, então por isso que calçou super bem em mim. Ela tem essa parte lateral que continua com o mesmo acabamento da parte da frente. Eu acho que faz toda a diferença na hora que você vai calçar um sapato. Super aprovado em nível de conforto, beleza e custo-benefício. Acho que pela primeira vez eu estou experimentando um macacão e olha que macacão incrível. Continua aí com a cor do momento, que é o Bordeaux. Esse é um macacão que tem esse decote chamado halter. Eu acho que é assim que se pronuncia. Me corrijam se eu estiver errada. É aquele decote que tem essa sobra de tecido aqui, formando como se fosse umas ondas. Um detalhe importante é que na parte da alça, da sustentação ali do pescoço, do vestido no pescoço, ele não tem nenhum abotoamento. Essa parte lateral é bem cavada, vocês conseguem perceber que ele tem um decote extremamente profundo. Então toma um pouquinho de cuidado, usa um adesivo 3M, eu não sei, existe algum adesivo que a gente cola no corpo e no tecido para poder prender direitinho, porque aí se você bobear, você vai mostrar o que você não quer. Eu gosto desse decote das costas bem profundo, mas eu também quero me sentir confortável. Então ele é bem lá embaixo, mas precisa estar confortável, então é bom ajustar essa parte lateral para não mostrar demais. A parte de trás, vocês conseguem perceber, eu tô com um short por baixo, por isso que vocês não conseguem perceber aquela delimitação que tem a calcinha. Então toma muito cuidado, porque dá para enxergar. Se for uma calcinha com costura, você consegue enxergar sim a delimitação da calcinha por baixo desse macacão. Vocês conseguem perceber que tá marcando o que tem por baixo, então todo cuidado é pouco. Calcinha sem costura ou um short, que eu acho que vocês vão sentir mais à vontade, não vai mostrar nada, não vai ficar perceptível nada e vai ficar extremamente mais elegante. Pra mim, esse macacão tá extremamente aprovado, apesar desse super decote na parte lateral, mas isso aí a gente resolve, né? Falando agora em comprimento, eu continuo com o mesmo salto do look anterior e como vocês podem ver, o macacão está arrastando no chão. Vou tirar o salto para vocês notarem que sim, eu precisaria fazer a bainha porque ele tá pegando muito no chão. Se você tem uma altura igual a minha e gostou muito desse macacão e quer adquirir, prepara aí para fazer uma bainha para ficar um pouco mais ajustado ao seu corpo. Com o saltinho, esse salto é, lembrando, 6 centímetros. Se for um pouquinho maior, eu acho que a roupa ela vai ficar tocando no chão. Mas é interessante a gente deixar ela um pouquinho acima para a gente não acabar prejudicando a barra da roupa que a gente for usar. Esse macacão está extremamente aprovado. Ele é muito lindo, achei elegante, sensorial, incrível, vale a pena.
E tá saindo por R$299. E, obviamente, não pode faltar os lookinhos para as minhas garotas que são extremamente ousadas ou que gostam de colocar alguma coisa diferentona no look. Com isso, apresento a vocês um dos meus looks favoritos desse provador. Coloquei uma camisa de gola alta branca. Não é tão básica porque eu vou mostrar. E essa calça que tem a pegada mais cowboy, cowgirl. Mas vamos começar falando na nossa parte de cima, que é um suéter incrivelmente confortável de malha, que tem essa parte da gola que vai fechar todo o pescoço e tem as mangas um pouco mais caídas. Ela é o tamanho S. É o menor tamanho e vocês conseguem ver que ela fica bem larga pra mim. Ela tem uma composição de 53% de algodão e 47% de poliamida. Então ela tá numa composição maravilhosa. Tô até mostrando pra vocês aí que ela é o menor tamanho, tá vendo? Eu peguei o S, não tem tamanho menor do que esse. Então se você tem um tamanho igual ao meu ou parecido, saiba que essa camisa vai ficar um pouquinho maior pra você, assim como ela ficou pra mim. Eu particularmente gosto de camisas assim mais folgadas. Eu acho que trazem uma informação de moda pro look e você fica também mais confortável na hora de vestir. Suéter extremamente confortável, sensorial dele muito bom, só que é um suéter que esquenta. Eu senti, tá vendo que ele tem essa parte de pelinho, como se fosse um pelinho por fora e por dentro também. Ele tem essa parte de textura, de 3D. O que eu achei interessante na peça também foi isso. E ele deixa você bem quentinha. Então seria uma opção já para uma temperatura um pouco mais baixa, que você vai precisar tá um pouco mais coberta. E tá no precito de R$299. E agora vamos falar dessa calça maravilhosa que eu tô me sentindo que tô indo pro rodeio, meu amor. Essa calça está impecável. Ele é um jeans flocked, porque ele tem uma textura como se fosse um manchado de veludo. Eu não sei explicar direito como é que é essa configuração desse tecido. Só que ele tem um sensorial incrível. É uma calça também que deixa você um pouco mais aquecida, porque o tecido é um pouco mais pesado. Essa calça eu peguei no tamanho 34, vocês podem ver que ela fica folgada na parte da cintura. Geralmente as calças da Zara que comportam melhor na minha cintura são as de tamanho 32, então essa daí ficou sobrando, a não ser que você use ela um pouco mais abaixo da cintura, porque eu geralmente gosto de colocar na medida ali da altura do umbigo. Então se você quiser colocar um pouquinho mais pra baixo, saiba que ela vai ficar ok, tá? Se você tiver um peso igual ao meu, ó, eu tô mostrando pra vocês que é o tamanho 34 e tem o tamanho 32. Então, se você gosta de usar calça como eu, gosta de usar acima do umbigo, na parte do umbigo, na altura do umbigo, a 32 vai comportar melhor. Que fica até mais interessante ali na parte do bumbum, porque não fica muito tecido sobrando. Eu gosto dele um pouco mais justinho, mas não tão colado pra me deixar mais confortável. Mostrando pra vocês que eu continuei com um saltinho que eu achei que ficou super interessante nesse look, né? Que ele traz essa pegada assim mais creme com preto, mas mostrando pra vocês que mais uma vez é uma calça que fica grande pra mim, eu precisaria de bainha se eu quisesse usar ela nessa altura. Como eu não experimentei a 32, eu não sei dizer pra vocês se talvez a 32 fosse ficar um pouco mais curta, mas eu acredito que não. Agora, usando com salto, ela fica numa altura boa, porque ela não vai arrastar muito no chão. Mas, nesse caso, tá vendo? Eu até mostrei pra vocês ali que ela não arrasta muito no chão quando eu tô com um pé mais levantado. Mas aí eu teria que usar também um salto muito alto, o que não compensa e também não é algo que eu goste muito agora. Ela acompanha um fecho frontal com botões ocultos, então tá tudo escondido ali atrás do tecido. O que eu achei bastante uma sacada interessante, porque a gente já tem uma calça que tem muita informação, tem animal print, tem esse tecido, detalhe do tecido flocked, então acho que não precisava ter esses botões aí aparentes, ficou escondidinho, achei que deu um super match aí com a calça. Amei e lookinho super aprovado. O precito da calça, R$399. Entrando no mood de que a gente pode transformar uma peça em uma proposta completamente diferente, continuei com esse mesmo suéter e coloquei essa mini saia verde e olha como eu fiquei parecida com as patricinhas de Beverly Hills. Fala a verdade. Eu fiquei apaixonada por esse look. Essa mini saia tem uma composição de 70% poliéster e 30% viscose. Então é uma mini saia que é mais pesada do que se fosse, por exemplo, de 100% algodão. Mas eu achei incrível essa proposta que ficou com esse suéter. Não imaginei que fosse ficar tão bom. E eu acho que a sandalinha arrematou ali o look. Mostrando de novo a camisa. E agora vamos falar dessa mini saia. Essa
essa mini saia ficou muito baixa pra mim, tá vendo? Eu não gosto muito de usar nem saia e nem calça de cintura baixa, que fique abaixo do umbigo. Então vocês estão vendo ali que eu tô de short, continuei com o meu short. Esse é o tamanho XS e tá saindo por R$299, ou seja, é o menor tamanho. Então eu teria realmente que ajustar, porque ela ficou bem grande pra mim e muito baixa. Já é uma coisa que eu não gosto. Então assim, se eu ajustasse na lateral, pra mim já resolveria, tá? Ela é uma saia bem lisa, uma saia curta, como eu falei. Tem bolsos de debrum na parte da frente, mas são bolsos falsos. Um fecho frontal com zíper e os ganchos metálicos. Acompanha também um passa-cinto, apesar dela não vir com cinto, então vocês podem colocar um cinto. Eu acho que eu só ajustaria essa saia e usaria assim com uma camisa bem mais longa, porque aí eu não ia ter problema com essa questão da cintura. Porque eu gostei muito da cor dessa saia, eu achei muito bonita. Apesar do tecido ter poliéster, a composição ficou bem interessante, provando que dá sim pra você transformar um look com uma única peça. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham aproveitado esse provador para ver os lookinhos mais incríveis que eu encontrei aqui essa semana. E a gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana. Beijo! Tchau!